enlouquecer! Esses 20 minutinhos de aula vão fazer você sair muito na frente dos seus concorrentes. Carecas de saber! Oi, seres humanos! Meu nome é Marta e hoje a gente vai falar sobre uma divisão celular muito importante que é a mitose, tá? Não percam a nossa aula anterior, que eu falei sobre ciclo celular, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a mitose. O que será que acontece, né? O que é essa mitose? Gente, mitose é uma divisão celular, como o nome está falando, tá? Que nós vamos pegar uma célula, que pode ser uma célula 2N, e essa célula vai passar por um processo e originar duas células idênticas a ela, ou seja, com a mesma quantidade de cromossomos. Se a célula 2N, que passou pelo processo de mitose, ela vai originar duas novas células, também 2N. Olha os nossos convidados especiais aqui para saberem como é que vai acontecer esse processo, tá? Essa mitose, nós sabemos que antes de iniciar o processo de mitose, nossa célula passou por uma fase chamada de intérfase, certo? Na intérfase, né, que aconteceu lá o G1, o S e o G2, tá? E a mitose, ela tem fases, né? Quais são as fases da mitose? Existe uma fase que se chama prófase, uma fase que se chama metáfase, uma fase que se chama anáfase e uma fase que se chama telófase, certo? E aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou fazer para não esquecer que a fase é prófase, metáfase, anáfase e telófase? Um velho processo para você poder entender. Se você tiver uma amiga que chama Ana, você vira para ela e fala, prometa a Ana telefonar, tá bom? Aí você não vai esquecer que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometa a Ana telefonar e você não vai esquecer quais são as fases corretas aqui da nossa mitose, tá? Se a célula for uma célula N, porque eu tô falando aqui para animais, mas em vegetais eu tenho células N que originam também outras células N. Então o importante da mitose é o seguinte, é que ela é uma divisão de crescimento, ou seja, sempre que a minha célula passar por mitose, ela vai aumentar o número de células e é uma divisão que faz o quê, gente? Que mantém o mesmo número de cromossomos da célula que deu origem, né? Ou seja, ela realiza o que, gente? A manutenção do quê? Do número de cromossomos daquelas células, tá? Então, qualquer célula que passe por mitose, ela vai inicialmente ter a intérfase, preparar a célula, e ela vai passar por prófase, metáfase, anáfase e telófase, e no final nós vamos ter o quê? Duas células com o mesmo número de cromossomos da célula que deu origem, tá? Por isso que eu falo que ela faz a manutenção do número de cromossomos. E toda vez que ocorre mitose, é para acontecer o quê, gente? Um crescimento do número de células. Ou para o meu indivíduo crescer de tamanho, ou se não para o meu indivíduo cicatrizar, ou se não para o meu indivíduo regenerar partes do seu organismo que ele perdeu. Combinado assim? Então, seres, agora a gente vai detalhar um pouquinho mais o que acontece em cada fase da mitose, tá? Para que nós possamos entender o que vai acontecer com a célula para que ela chegue lá no final com o que, gente? Com as duas células com o mesmo número de cromossomos, tá? Ou seja, com a manutenção do material genético original da célula que vai se dividir. Então, lembra que eu falei quais eram as fases, gente? Quais eram aí? Então, eu tenho prófase. Lembra da Ana lá para telefonar, né?
eu tenho metáfase, certo? Eu tenho anáfase e a última fase, que é a telófase. Certo? Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase, certo? Vamos entender o que acontece em cada uma destas fases aqui bem rapidamente, tá? Então, vamos começar com a prófase, que é essa nossa primeirinha aqui. Lembrando, gente, que quando nossa célula começa na mitose, já ocorreu a intérfase e eu já tenho os cromossomos duplicados, tá? Então, em cada cromossomo eu tenho o quê, gente? 2 cromátides irmãs, combinado assim? Então, ó, esse era o cromossomo simples. Depois que passou pela intérfase, o nosso cromossomo virou o quê, gente? Um cromossomo duplicado. E cada partezinha dele é uma cromátide. Então, nós chamamos cromátide irmã. E o conjuntinho das duas nós chamamos de cromossomos, tá? Então, quando a gente entra em prófase, a gente já tem as células com os cromossomos duplicados. Então, eu vou desenhar aqui para vocês o que acontece, né? Então, ó, nossa célula tá aqui bonitinha. Ó, que lindo, hein? Fiz certinho aqui esse redondinho, certo? O que vai acontecer, então? O meu núcleo que está aqui dentro, né, a membrana nuclear, ela começa a se desorganizar, certo? Eu tenho aqui dentro quem, gente? Os meus cromossomos, né? Vamos supor que essa seja uma célula 2N, tá? O que vai acontecer? Então, o meu cromossomo, certo? Duplicadinho, né? Então, eu tenho, vou colocar aqui só 2 cromossominhos, porque senão, né, nós vamos ficar aqui o dia inteiro desenhando, certo? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho quem, gente? Os pares de cromossomos, tá? Esse parzinho aqui, o laranja tem origem materna e o rosa tem origem paterna. Combinado assim? Ele é 2N, essa célula é 2N, por quê? Porque eu tenho um cromossomo de origem materna, um cromossomo de origem paterna. E eu formo o quê, gente? O parzinho de cromossomos homólogos, tá? Então, quando a minha célula entra em prófase, o que vai acontecer? Primeiro, a membrana nuclear ou carioteca, ela começa a se desorganizar. Segunda coisa que vai acontecer, o nucleolo que está aqui, né, que nós sabemos que existe um nucleolo no núcleo, ele começa a se desorganizar também. Os nossos cromossomos já duplicados, eles iniciam um processo de espiralização. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho primeiro o filamento e depois, quando o meu núcleo vai entrar em divisão, esses cromossomos se espiralizam. Então, eu inicio a prófase desse jeitão e termino a prófase de que jeitão, gente? Eu termino a prófase assim, ó. A minha célula aqui. Ai, meus filhotes caíram, tadinhos. Espera aí que eu já pego vocês. Então, eu tenho o quê, gente? Eu tenho a minha célula com a membrana nuclear praticamente desaparecendo, o meu nucleolo já sem existir mais. O que mais que vai acontecer, gente? Os meus cromossomos vão ficar bem espiralizadinhos aqui, tá vendo? Olha só, né? Meus cromossomos muito espiralizados, e aí eu termino essa fase que é a prófase. Então, vamos lá, de novo, né? O que vai acontecer na prófase, minha gente? Comigo aqui. Membrana nuclear se desorganizando. Nucleolo se desorganizando. Os cromossomos duplicados, já cromátides, o que eles fazem? Se espiralizam bastante, tá? Por que acontece tudo isso, gente? Eu não vou ter que fazer com que essa célula se duplique? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que espiralizar muitos meus cromossomos para eu poder dividir esses cromossomos e colocar uma parte numa célula, uma parte na outra célula, tá?
A minha membrana nuclear tem que desaparecer, que senão como é que eu vou tirar essas coisas aqui de dentro? O meu nucleolo, ele não tem função nesse momento, por isso que ele se desorganiza. Tudo bem? Então, a prófase é uma fase longa, né? É uma das fases mais longas que a gente tem aqui na mitose e acontece esse monte de coisas. Então, isso daqui é o que normalmente o povo pede lá no vestibular, né? Quais são os eventos que acontecem na prófase? Então, aqui, ó, desorganiza, espiraliza, né? E prepara para entrar em metáfase. Se vocês observarem, deem uma olhadinha aí na imagem que eu estou mostrando agora, que é para você visualizar a célula, uma célula em prófase. Tudo bem? Então, seres, terminando a prófase, como eu falei para vocês, né, nós já não temos mais a membrana nuclear, já não temos mais nucleolo, os nossos cromossomos já estão bem espiralizadinhos, e aí nós temos, lembra esses aqui? São os centríolos, tá? Eles migraram, aquela duplinha de centríolos migrou para os polos da célula e já iniciaram o processo de formação de um fuso, que é o que a gente chama de fuso mitótico. Tudo bem? E aí nós vamos passar para quê, gente? Para uma outra fase, que é chamada de metáfase. Na realidade, essa metáfase é uma fase curtinha, certo? O que acontece na metáfase com a nossa célula, então? Como o próprio nome está falando, alguma coisa tem que ir lá para o meio, né? Então, nós vamos ter nossa célula aqui bonitinha, né? Ó, tô melhorando aqui. Nós temos o que, gente? Os nossos centríolos aqui nos polos da célula, formando o áster, né? Que são o que, gente? São as fibras aqui e já formando o nosso fuso. Olha que bonitinho, tá? E aí, o que acontece com os nossos cromossomos, gente? Olha aqui, eles vão ficar espiralizadinhos aqui no meio da nossa célula. Olha o jeitão deles, né? Então, eles ficam aqui espiralizadinhos bem no meinho da nossa célula. Por isso que se chama metáfase, né? Então, todo mundo no meio da célula, todo mundo já se organizando aqui para se conectar às fibras do fuso e para que a gente possa iniciar a nova fase, que é a anáfase, certo? Que é a fase justamente quando eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma divisão aqui, né? Porque eu não tinha as cromátides aqui, agora eu vou mandar uma cromátide para cada lado. Tudo bem? Seres, então, terminando a metáfase, como eu falei para vocês, né? Que os cromossomos duplicados estão aqui no meio, as fibras do fuso já começam a se organizar e nós entramos numa fase curtinha também, que é a anáfase, tá? O que acontece na anáfase, gente? Olha aqui. Os cromossomos duplicados estão bem no plano, que a gente chama de plano equatorial da célula. Os centríolos estão nos polos. As fibras do fuso, gente, daquele fuso mitótico, elas vão fazer o quê? Elas vão se conectar ao centrômero dos nossos cromossomos duplicadinhos. Estão vendo aqui, ó, o que eu fiz? Cada fibra, as do fuso aqui de cima se conectam a esse lado e as do fuso aqui de baixo nesse lado, tá vendo? Ó, elas vão se conectar a quem, gente? A essa região aqui, que é o centrômero dos nossos cromossomos, né? Então, olha que bonitinho que eles ficam aqui, elas vão se conectando aos centrômeros. Assim que elas se conectam aos centrômeros, o que vai acontecer? Como se, imaginem assim, como se fosse uma vara de pesca, né? Que vai lá, pegou, tá vendo? Pegou na cinturinha aqui do cromossomo e vai fazer o quê? E vai começar a puxar essas fibras para o polo. Começa a ter o quê, gente? Um encurtamento das fibras do polo aqui, tá vendo? Ó, o que eu tô desenhando? Um encurtamento das nossas fibras. Quando acontece esse encurtamento, tá vendo? O centrômero, ele se duplica e aí nós mandamos uma cromátidezinha para cá e uma para cá. Tá vendo? Eu dividi ao meio. Novamente, né?
uma para cá e uma para cá. Olha que bonitinho. A laranjinha, né? O que aconteceu? Uma para cá e uma para cá. A mesma coisa aqui, né? Uma para cá e uma para cá. Então, viram o que aconteceu? Os meus cromossomos que estavam duplicados, né? Eles fizeram o quê? Eles pegaram cada cromátide e dividiram essas cromátides, né? Mandou uma cromátide para cá, uma para cá, quando houve o encurtamento das fibras. Então, em anáfase, eu tenho esse encurtamento das fibras e automaticamente a separação das cromátides irmãs, né? E automaticamente acontece o quê, gente? Aquele cromossominho que era duplicado, ele fez o quê? Ele separou e eu mandei um conjunto para cá e um conjunto para cá. Isso vocês conseguem ver nessa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, né? Essa imagem é uma imagem de uma célula, da raiz de cebola, na realidade, né? De uma célula vegetal, mas dá para você ver direitinho quando ocorre o encurtamento e quando ocorre, então, a separação dessas cromátides irmãs. Tranquilo? Seres, então, na anáfase, né, ocorreu a separação lá das nossas cromátides, né? A gente viu que nós temos nos polos das células, elas já migraram para os polos das células. Em telófase acontece o que, gente? As cromátides, né, ou os cromossomos simples aqui, eles se desespiralizam, né? Eles se desespiralizam, tá vendo? Então fica somente o filamento mesmo aqui desespiralizado, né? Mas sempre a gente vê o quê, né? Que nós temos o parzinho de cromossomos homólogos, tá? O que mais que vai acontecer em telófase? Eu tenho uma reorganização da minha membrana nuclear, tá? Nas duas células, né? Que vão se formar aqui. Os meus centríolos, eles já recolheram totalmente as fibras do fuso, né? Então, eles estão aqui. O meu nucleolo reaparece, tá vendo? O nucleolo vai reaparecer e acontece o processo, então, de citocinese, que é o quê? Ficam umas fibras ainda, né, de actina, que é uma proteína específica aqui da nossa célula, e ela vai fazer o quê, gente? Ela vai proporcionar a divisão dessas duas células, né? Então, numa sequência, o que a gente vê? A gente já vê as duas células se formando aqui, né? Eu separei, então eu já tenho aqui a minha membrana nuclear das duas, né? Eu já tenho aqui dentro os meus cromossominhos já sem estar espiralizados, né? Então, sempre o parzinho de homólogos aqui, né? Certo? O meu nucleolo que se reorganizou bonitinho aqui e as minhas duas células que se formaram com o que, gente? Com o mesmo número de cromossomos da célula que deu origem. Então, essa daqui é uma célula 2N e ela originou o quê? Duas células também 2N. Por que 2N, gente? Porque eu tenho os dois conjuntinhos de cromossomos, né? Um de origem materna e um de origem paterna. Um de origem materna e um de origem paterna. Então, na telófase, entenderam o que aconteceu? Eu desespiralizei os cromossomos, reorganizei a carioteca, reapareceu o nucleolo, eu comecei a fazer o processo todo, então, de divisão do citoplasma, né? Que é a citocinese, que eu falei para vocês. Aí ocorre como se fosse um esmagamento mesmo aqui do meio, né? E aí nós temos a formação de duas novas células. E aí nós terminamos a nossa mitose. Então, seres humanos planetários, olha que bonitinho que ficou aqui, né? Eu tenho a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E se vocês visualizarem aí agora nessa imagem, você já vai ver também as células, as duas células se formando no finalzinho aí da nossa mitose. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido aí, e essa mitose sempre vai acontecer como? Quando eu precisar que ocorra o crescimento, regeneração de tecidos,
cicatrização, tá? Eu vou realizar esse tipo de divisão celular. Como uma deusa, você me... Aí terminou, quando eu vi o seu Hernani, eu assim... Aí eu desci no palco, ele assim, professora, canta bem, hein? Nossa, gente, aquela feira foi o máximo do meu máximo, viu? Cuidar de boi, aluno, não sei o quê.